Olá, amigos! Como vão? Há quanto tempo não nos vemos por aqui, não é verdade? Em breve faremos uma masterclass sobre os cuidados que a organização de saúde deve realizar para evitar judicializações com relação à administração de medicamentos em suas dependências, né? Essa masterclass ela será dirigida para advogados, especialistas no direito médico e da saúde e também para a equipe multiprofissional de saúde, né? Traremos tudo sobre as questões dos cuidados para se evitar a judicialização durante a administração dos medicamentos. Aspectos jurídicos e aspectos clínicos que devem ser adotados e observados pelas organizações de saúde e pelos profissionais que nela trabalham, né? Tudo respaldado pelo direito hospitalar preventivo. Então, se você tem interesse em adquirir esse material que confeccionaremos em breve, deixa nos comentários aqui desta live que ficará gravada o famoso eu quero, né? Que daí poderemos direcioná-los e cadastrá-los e informá-los adiante sobre preço da aula Masterclass e também o dia e horário que será realizado este evento. E hoje traremos para vocês uma palhinha do que será esta Masterclass, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a judicialização por uso de medicamentos via sonda. Via sonda mesmo, aquele tubinho de PVC, aquela cordinha de PVC que vai lá intravenosamente lá no braço do paciente, entendeu? Então, fizemos uma pesquisa, o direito hospitalar preventivo, por meio da realização do direito hospitalar preventivo, sobre a judicialização que ocorre no poder judicante de questões relacionadas à utilização de medicamentos via sonda nas organizações de saúde, né? Traremos aqui, neste bate-papo de agora, alguns exemplos dos tipos de erro de procedimento em saúde que podem ocorrer caso esta via de administração medicamentosa seja utilizada de forma equivocada. E ao final, traremos sugestões de protocolos que nós elaboramos no nosso escritório com respaldo de direito hospitalar preventivo de como se evitar a judicialização dessas questões, ok? Então, é sempre melhor buscar nesses casos da utilização de medicamentos via sonda, então é sempre melhor buscar alternativas à administração do medicamento via sonda, porque eles trazem muitos problemas que aqui falaremos, né? E quais são as outras vias de administração que podem substituir a utilização do medicamento via sonda, né? Medicamentos injetáveis, medicamentos de uso orais, os orais líquidos, os medicamentos utilizados pela via de administração retal, sublingual, pois quando administrados por via enteral, esses medicamentos via sonda podem causar efeitos adversos graves. Então, quando falamos em vias de administração de um modo geral, de medicamentos, basicamente existem dois tipos de vias de administração medicamentosa. A via de administração enteral, que é aquela administrada pela via oral, e a via de administração parenteral, que são todos os outros tipos de via de administração que são utilizados. Dentre elas, a via sonda, a sublingual, a intramuscular, a dérmica e etc. Né? Então, são apenas um parênteses para vocês entenderem o que falaremos agora. Né? Então, existem essas outras vias de administração que podem substituir
a via de administração pela sonda, pelo fato dela trazer diversos problemas ao paciente e, consequentemente, que poderá judicializar essa demanda e trazer riscos de ordem civil, administrativa e criminal aos profissionais e também à própria organização, ok? Então, além disso, uma vez que a sonda foi projetada somente para líquidos, triturar comprimidos deve ser o último recurso, já que aumenta o risco do seu entupimento. E aqui cabe fazer um parênteses, que até mesmo os farmacêuticos utilizam a terminologia de forma equivocada, né? Muitas vezes, ao se triturar um medicamento, os profissionais da saúde utilizam a terminologia de maceração, né? Macera o comprimido, macera a cápsula para facilitar a administração desse medicamento via sonda. E não é maceração. Maceração é uma operação que consiste em pôr uma substância sólida em solvente para a extração de certos princípios ativos. Não tem nada a ver com trituração. Trituração é um processo farmacotécnico mecânico para pulverizar uma forma farmacêutica sólida em uma forma farmacêutica pulverizada, por meio de um processo físico, né, exercido por uma força mecânica que não tem nada a ver com maceração. Portanto, farmacêuticos, enfermeiros, técnicos de enfermagem que lidam diretamente com as questões de, às vezes, ter que modificar uma forma farmacêutica para facilitar a administração destes, né, utilizem a terminologia correta. Trituração, processo farmacotécnico mecânico utilizado para pulverizar formas farmacêuticas sólidas. Maceração é uma operação que consiste em pôr uma substância sólida em um solvente para a extração de certos princípios ativos, ok? Então, de acordo com os estudos jurisprudenciais que nós fizemos, né, eu consegui notar que ao modificar as formas farmacêuticas sólidas orais dos medicamentos, pode-se produzir alterações nos processos de liberação, absorção, distribuição, metabolismo e excreção. E isto é perfeitamente visto e percebido nos processos judiciais, né? Então, é necessário conhecer e respeitar cada fármaco e o seu modo de administração. Deve-se obedecer rigorosamente os critérios técnicos que são utilizados para aquele tipo de substância, para aquele tipo de produto, para aquele tipo de forma farmacêutica, ok? Então, nesses estudos jurisprudenciais, né, da judicialização por uso de medicamentos via sonda, eu consegui observar ainda as questões de incompatibilidades que devem ser consideradas na administração de medicamentos por este tipo de via, né? E quais seriam essas incompatibilidades que são perceptíveis nos processos que foram judicializados nessas questões de utilização de medicamentos via sonda? Primeiro, que podemos observar, que o direito hospitalar preventivo consegue observar, são os aspectos farmacodinâmicos, né? E quando falamos em aspectos farmacodinâmicos, estamos relacionando justamente a interação, por exemplo, interação fármaco-nutriente, ou seja, interação fármaco-alimento. Então, quando a administração do medicamento com alimentos é contraindicada, quando a administração do medicamento com alimentos é contraindicada na informação técnica do produto, então também não deve ser administrado junto com a dieta enteral, justamente para se evitar essas incompatibilidades. Os medicamentos, ao serem misturados com alimentos, podem, por exemplo, alterar a biodisponibilidade de certos nutrientes e ocorrer a intolerância gastrointestinal, por exemplo.
O efeito terapêutico de certos medicamentos depende do rápido alcance dos altos níveis séricos. Se combinados com dietas, podem reduzir a quantidade esperada do medicamento no organismo e, consequentemente, alterará o efeito farmacológico deste fármaco, levando o indivíduo a não ter um bom prognóstico do seu estado patológico, né? Existem ainda também a interação medicamento-medicamento, que pode ocorrer na sonda, via a sonda, que é o que chamamos de interação fármaco-fármaco. Ocorre quando essas interações medicamento-medicamento ocorre quando vários fármacos, quando vários medicamentos têm que ser administrados pela sonda. Então, deve-se, nestes casos, administrá-los separadamente. Um clássico exemplo de uma interação fármaco-fármaco que pode até mesmo levar o paciente ao óbito por uma morte súbita está relacionada à administração concomitante de eletrólitos com determinados tipos de antibiótico. Por exemplo, ringerlactato e gluconato de cálcio administrados com ceftriaxona. Você, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, ao administrar esses dois tipos de medicamentos ao mesmo tempo, promovem a formação por meio dessa incompatibilidade, dessa interação fármaco-fármaco, promove a criação de metabólitos tóxicos ao organismo do paciente, que são os chamados precipitados de ceftriaxona, né? Então, a ceftriaxona ela não será perfeitamente reconstituída para ser administrada no organismo do paciente. Então, se administrar esses eletrólitos com antibiótico, formam esses precipitados de ceftriaxona, e esses precipitados irão desestabilizar a cascata de coagulação sanguínea do paciente. Então, o paciente que possuía um sangue no estado líquido, fluido, esse sangue, essa cascata de coagulação será alterada e justamente pelo estímulo desse precipitado de antibiótico formado no interior do vaso, esse sangue que era líquido passará para o estado sólido, né? E formando um trombo, né? E esse trombo pode percorrer o organismo, chegar ao pulmão e lá se estagnar. E a partir desse momento, ele passa a ser chamado de êmbolo. O indivíduo entra com uma embolia pulmonar, com hipóxia e pode realmente ter um mal súbito e morrer por conta disso, ok? Então, a interação de medicamentos via sonda é algo muito importante que muitas vezes as organizações de saúde, os próprios profissionais não levam em consideração, ok? Existem também ainda a possibilidade de ocorrer a interação medicamento-sonda, que é o que chamamos nas ciências farmacêuticas e no direito hospitalar preventivo de interação fármaco-sonda, né? O medicamento, quando eu tenho esse tipo de interação, medicamento com a sonda, o medicamento ele pode aderir à parede da sonda e, por sua vez, reagir com a nutrição enteral e ocasionar a obstrução da sonda, né? Além disso, pode existir ainda interações entre os medicamentos e as fibras de silicone ou do PVC, material que faz parte, que compõe essa sonda, né? Então, nosso escritório, por meio da utilização do direito hospitalar preventivo, propõe um protocolo para a administração desses medicamentos em pacientes, por exemplo, que fazem uso de sonda nasogástrica, né? A utilização desse tipo de protocolo que falarei agora é muito importante para que os profissionais de saúde, enfermeiros,
técnicos de enfermagem, que são realmente quem estão ali na beira do leito, irão manipular o paciente e realizar a administração desses medicamentos, e também a organização de saúde possam se resguardar de quaisquer tipos de erro de procedimento em saúde que leve a um processo judicial, que poderá condenar o enfermeiro, o técnico de enfermagem e a organização de saúde, no caso o hospital, né, a serem condenados ao pagamento de indenizações por danos morais, danos estéticos, danos existenciais, e ainda o profissional da saúde poderá ser representado junto ao COREM ou ao CONFEM, respondendo com um processo ético profissional na modalidade de culpa prevista no Código Civil, que podem ser negligência, imprudência e imperícia, né? Então, o que propomos no direito hospitalar preventivo da administração desses medicamentos de uso de sono, né? Então, o direito hospitalar preventivo, ele traz sugestões de protocolos para minimizar a interação fármaco-nutriente, lembrando que quando o paciente for capaz de tomar medicamento por via oral, deve-se fazer desta forma, deve-se dar preferência pela utilização da via oral com relação aos medicamentos pela sonda. Então, justamente para diminuir a probabilidade da interação de nutrição enteral com medicamentos em que pacientes sondados deve-se proceder desta forma. Então, em primeiro lugar, deve-se lavar a sonda pelo menos com 50 ml de água filtrada ou fervida morna antes e depois da medicação. Deve-se preferir fórmulas líquidas de medicamento. Caso não exista, consultar o farmacêutico sobre outras possibilidades de utilização. Deve-se evitar administrar medicamentos com a nutrição enteral. Se não for possível, pessoal, deve-se observar a preparação com cuidado para detectar eventuais precipitações, formação de creme ou de floculação. Isso altera totalmente a formulação farmacêutica daquele medicamento e, consequentemente, alterará a ação farmacológica, podendo o indivíduo não ter uma evolução da sua patologia de forma a contento. Antes de pulverizar os comprimidos, por exemplo, ou de abrir as cápsulas, consulte a ficha técnica do medicamento ou farmacêutico. E onde que eu posso encontrar a ficha técnica do medicamento? É a bula, pessoal. A bula traz essas informações. E caso a bula não traga essas informações, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária dispõe no seu site, no seu sítio eletrônico, campos, abinhas que você pode, profissional de saúde, obter essas informações, ok? Então, cada medicamento deve ser administrado separadamente. Lembram lá do exemplo que eu dei? Se você administrar Ringer lactato ou gluconato com ceftriaxona, vai se formar um precipitado de ceftriaxona no interior dos vasos do paciente. Isso irá alterar a cascata de coagulação sanguínea. O sangue que era fluido, que era líquido, vai passar por um estado sólido, formando um trombo. Esse trombo percorrerá o interior dos vasos, poderá chegar ao pulmão e se transformar se transformando num êmbolo, levando o indivíduo à hipóxia, levando o indivíduo a óbito, levando o indivíduo a ter um mal súbito, né? E se for detectado isso lá no IML, quando fizer a necropsia do paciente, e for constatado que ocorreu isso, vai responder todo mundo. Hospital, técnico de enfermagem e o supervisor, no caso, o enfermeiro. Ok? Então, por isso que a importância de se administrar os medicamentos de forma separada, para evitar as interações medicamento-medicamento. Cada medicamento, além de ser administrado separadamente,
Deve-se lavar a sonda com pelo menos 5 ml de água entre cada administração. Então, entre cada administração de medicamento, passa lá 5 ml de água na sonda para se evitar qualquer resquício que ainda tenha daquele fármaco na corrida infusional daquela via de administração no interior daquela sonda, que possa, né, ir ao encontro ou penetrar no corpo do paciente, ok? Fármacos hipertônicos ou irritantes da mucosa gástrica, eles devem ser diluídos com pelo menos 30 ml de água para evitar a diarreia ou a irritação. Grandes volumes devem ser administrados de forma fracionada. Você não pode administrar um grande volume de uma só vez, que pode trazer esses problemas gastrointestinais ao paciente. Então, deve ser administração de forma fracionada. E deve-se ainda considerar o uso de medicamentos de forma injetável. Se o medicamento ele pode ser administrado pela via injetável, de forma injetável, é melhor do que pela via sonda, que já se administra o medicamento direto no corpo do paciente e evita todos esses problemas. Então, isso foi uma pequena degustação, né, que trouxemos a vocês sobre as questões da judicialização dos medicamentos via sonda e o que o direito hospitalar preventivo pode fazer por sua instituição de saúde e pelos profissionais que nela trabalham, elaborando protocolos justamente para se evitar eventuais condenações por erros de procedimento que ocorram ao se utilizar esta via de administração de forma equivocada. Então, reitero novamente, deixe aqui nos comentários, caso você queira participar da nossa Masterclass sobre cuidados para evitar a judicialização durante a administração de medicamentos, deixa aqui nos comentários eu quero, que direcionaremos vocês a respeito de preço da Masterclass, do dia e a plataforma em que será realizado esse evento. São mais de 60 diapositivos que abordaremos nesse aulão, nesta Masterclass, relatando tudo sobre as vias de administração, explicando de forma fácil, né? Tentando sempre, como eu gosto de falar, trazer e ligar os dois mundos, né? O mundo jurídico e o mundo biomédico, né? O mundo clínico, para que tanto advogados quanto profissionais da saúde possam se sentir confortáveis em entender todas as terminologias jurídicas e médicas a respeito do tema de que trata o direito hospitalar preventivo. Espero vocês na nossa Masterclass, vai ser muito bom, tanto e é direcionado justamente para a equipe multiprofissional de saúde e também para os advogados e especialistas na área. Esperamos vocês lá. Até mais, pessoal!